No vídeo de ontem eu comentei sobre o estudo do Stanley Milgram e que não faria comentários para o vídeo não ficar muito longo. Então vou fazer um comentário breve aqui sobre a submissão à autoridade, ou seja, como as pessoas se deixam levar por situações em que uma pseudo-autoridade, e digo pseudo porque por mais que legitimamente ali a pessoa tenha um cargo, alguma situação em que ela tenha numa determinada hierarquia, ela tem um cargo muito alto, mas algumas situações elas independem do cargo que a pessoa tem. Quando você imagina aí que você não vá de maneira alguma causar mal a terceiros, que não é uma guerra, que você não vai, e mesmo na guerra também tem seus limites, que você não vai matar ou infligir dor ou alguma situação de constrangimento no outro. Isso não deixa de ser, quando acontece, da maneira como o estudo indica aqui, quando a pessoa deixa acontecer em situações totalmente adversas, fora da realidade, ali é uma submissão a uma pseudo-autoridade. Então o estudo, ele basicamente, ele coloca três pessoas na verdade, uma como observadora ali, numa determinada situação, em que quem está numa outra sala e errar as perguntas vai tomar choque. E os choques vão aumentando. Ele menciona aqui, foram aumentando cargas que chegam de 15 a 450 volts. Claro que não era real. Conforme as perguntas iam acontecendo e a pessoa errava, ela não tomava um choque, mas quem estava do outro lado, apertando o botão, fazia a pergunta, a pessoa errava, apertava o botão e ouvia do outro lado alguém gritando de dor, essa pessoa não sabia que era apenas um estudo. Então, na verdade, era para tentar compreender qual a capacidade do ser humano a obedecer ordens que a princípio não tinham o menor cabimento. Então, se você chegar lá num estudo desse e já na primeira apertada que você dá, você sabendo que a pessoa está em tese tomando um choque do outro lado, você já tem que parar. Houve casos assim de pessoas que não foram adiante, mas houve índices bastante interessantes, assim, né? Resultado da experiência é espantoso. Mais de 60% das pessoas levam até o final. Então imagina que a pessoa está lá do outro lado, praticamente morta, tomando choque, gritando, desesperada, e tem um ser que não conhece o outro que está lá, que nunca lhe fez mal algum, apertando um botão toda vez que a pessoa de lá erra a pergunta. E num estudo, simplesmente numa questão de um estudo, não é uma situação mais verídica, talvez tivesse alguém ali até ameaçando a vida de quem estivesse fazendo as perguntas para que levasse a tortura adiante, né? Olha, que ele reforça aqui novamente a voltagem, e em alguns países a taxa chega a alcançar 85%, ou seja, numa situação dessa, em que se você faz um estudo com 100 pessoas, 85 pessoas vão até o final, causando dor e uma espécie de tortura no outro. Tem um certo sadismo nessa história. Ele menciona aqui que mais de 92% chegaram a concluir integralmente a experiência. Então, dependendo do caso, chegaram ao final 85%, mas 92% das pessoas chegam a concluir integralmente. O comum dos mortais, realizando simplesmente seu trabalho, sem qualquer hostilidade particular, pode se tornar o agente de um processo de destruição terrível. Esse estudo ele tem meio como inspiração o final da Segunda Guerra Mundial, quando nas declarações lá do processo que deu sequência pós final da Segunda Guerra Mundial, o julgamento lá de Nuremberg, muitas pessoas dizendo assim, não, mas eu fiz porque me mandaram. E foram muitos casos, inúmeros casos de pessoas relatando que ela não tinha escolha. E eu não duvido mesmo. Você está ali, o nazismo acontecendo, o comunismo acontecendo, e você tem alguém que, se você não obedecer, você vai ser morto. Mas em inúmeros casos, muito antes da guerra se iniciar, as pessoas já estavam meio que se submetendo a essa questão da submissão sobre a autoridade. É isso que mais chama a atenção. Nenhuma das pessoas tenta deter a experiência ou denunciar o pesquisador. Então tem um pesquisador ali orientando, a pessoa que fica numa condição de dar choque no outro, simplesmente não questiona, não tenta denunciar ou impedir, mesmo acreditando que aquilo é verdade. Existem técnicas muito simples que permitem modificar profundamente o comportamento de adultos normais. Então, quer dizer,
O estudo, por um certo aspecto, ele foi bastante contestado. Tem um filme mencionando mais detalhadamente como funcionou o estudo. Vou ver se eu encontro a descrição e coloco aqui embaixo na descrição do vídeo, né? Os detalhes, o endereço, o link, o que for possível. Mas qualquer pesquisa que você fizer, pelo menos o nome dele coloco aqui embaixo, você vai conseguir encontrar. Então o mais incrível é como de fato as pessoas, elas às vezes perdem a capacidade de empatia pelo outro. E aquela história de primeiro levar o açougueiro, ninguém falou nada, depois levar o sapateiro, ninguém falou nada, depois levar o cara da padaria, depois levar o seu vizinho da frente, depois levar o vizinho do lado, até que uma hora chegou até você. Então essa inação, essa falta, essa incapacidade de perceber o perigo, de perceber que aquilo pode chegar até você. Tem uma questão muito importante de uma história que se conta de um adepto lá, de um cara que prestava serviços terríveis para o Stalin, em que chegou a vez do cara morrer. O Stalin, ele matava essas pessoas que estavam no entorno dele, em algum momento, até para usar como exemplo, amedrontar os outros. Então o cara era muito fiel ao Stalin, prestava os piores serviços que você puder imaginar, em algum momento ele decretava a morte do cara. E alguém diz assim, pô, mas por quê? Por que isso? Quer dizer, o cara teve 2, 4, 10 anos ali para questionar ou se perceber que estava diante de um demônio, e até ali a moralidade dele, a ética, a empatia pelo outro era zero. De repente, quando chega nele, bate uma crise ética-moral, e aí ele faz uma pergunta que ele já deveria ter feito desde sempre. Então é muito comum isso, as pessoas não se perceberem que aquele ditador, aquela pessoa que está ali, as coisas ruins que ela faz com os outros, ela vai fazer com você também. Aqui no Brasil teve um caso muito emblemático de ouvir falar, tá? Não tenho como comprovar isso, de que o Celso Daniel, ex-prefeito lá de Santo André, achava que era normal roubar para o Partido dos Trabalhadores, mas não para roubar para uso pessoal. Então ele ia denunciar as pessoas que estavam roubando o partido, e por isso que ele foi assassinado. Ora, roubar é uma coisa ruim, independente da situação. Então é muita ilusão o cara acreditar que ele está diante de bandidos que roubam para o partido e que também não vão roubar para eles próprios. Então essa questão da submissão à autoridade, ela tem que ser diante de coisas boas. Coisas ruins, coisas erradas não produzem fruto, não vão adiante. Quando chega no cara, o cara se assusta, ele tem uma crise ética-moral ali, que já deveria ter acontecido desde o primeiro instante. Uma coisa errada é errada, mesmo que todos estejam fazendo, já dizia Chesterton. E uma coisa é certa, mesmo que ninguém esteja fazendo. Não é a quantidade de pessoas que vai determinar o que é justo ou não. A questão da lei natural, ela vai determinar e vai te ajudar a te dar parâmetros para isso.